gente, tudo bem com vocês? Boa noite ou bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo isso, mas vamos lá, tá? A aula de hoje é sobre a ideia de construção do Estado, tá bom? A gente vai falar sobre Maquiavel e sobre Hobbes. Eu sei que a gente já teve esse conteúdo, mas nós vamos revisar, que é pra não dar nenhum tipo de problema, tá bom? Eu sei que a gente passa por esse momento de quarentena, fica meio desnorteado, um pouco surtado, é normal, tá? Mas vamos tentar ver se a gente foca aqui nessa ideia e acaba pensando na nossa própria realidade, tá? Porque essa ideia de Estado, ela tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, tá bom? E aí a gente tenta entender que tipo de Estado que a gente vive. Isso é muito importante, até mesmo pra gente conseguir entender a nossa vida atual mesmo, tô dizendo de hoje, dia 30 de março de 2020, tá bom? Vamos lá. A ideia de teoria do Estado, primeiro a gente precisa entender o que é Estado, né? O que é Estado? Rio de Janeiro? Também, né? Com letra minúscula. Mas a gente tá dizendo aqui do Estado com letra maiúscula, tá? Com E grandão. O que é esse Estado? É o Estado mesmo, tá? O que é um Estado hoje em dia? Brasil, Estados Unidos, Rússia, África do Sul, tá bom? República Democrática do Congo, Estados, ok? Estados com letra maiúscula. Sempre que tiver com maiúscula, você sabe o que tá querendo dizer Estado, país, tá bom? A gente tem essa ideia de Estado, ela vai começar a ser reproduzida mais ou menos a partir do século XVIII, tá? Esse Estado ele já surge já ali no início da Idade Moderna, tá? No século XV, XVI, e já tá surgindo ali os primeiros estados. Então a gente tem os estados modernos de Portugal, Espanha, e vai surgindo França, Inglaterra. Esses estados vão se formando. Só que as ideias mesmo de construção desse estado, ela vai começar, como ordem política, ela vai começar a partir do século XVI, século XVII, tá bom? Beleza? Então, enfim, esse estado, ele é uma autoridade máxima, tá? O que é um Estado? Ele é a autoridade máxima, ele tem o monopólio da força física e fiscal. O que é força física? É o monopólio de agir para a defesa do Estado. Então, o Estado, ele tem um exército, na época, né? Que a gente tá falando aqui, século XVI, XVII, tá bom? Vamos lá. Ele tem um exército, ele tem uma força física, que atua para a proteção do próprio Estado, beleza? E também ele tem o monopólio também fiscal. Que monopólio fiscal é esse? É a ideia dos impostos. Como que você tira os impostos da população? Como que você cobra o imposto? Quem decide isso é o Estado, ok? O Estado, beleza? Fazendo uma comparação com hoje em dia, a gente vai dizer aqui, o que é o Estado que tem monopólio da força física? O Estado seria o Brasil, tá? Estado, Brasil. A gente tem outras diferenciações hoje, né? Mas enfim, o Estado seria Brasil, monopólio da força física. Quem pode, não é bater não pode bater não. Mas quem pode, por exemplo, utilizar força para conter alguma coisa? Apenas o Estado. Teoricamente você não pode, tá? Usar força física. Não pode. Porque você abriu mão disso daí. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E a força fiscal também. É você que decide quanto imposto você vai pagar? Não, é o Estado. Hoje em dia o Estado é dividido em 3 poderes, enfim, tem várias seções. Só que, né, exemplinho aqui, ok? Vamos voltar pra lá. Pra ninguém aqui dizer que eu tô fazendo anacronismo, pelo amor de Deus. Então, esse Estado, ele deve ter o monopólio da força física e fiscal. Ele é a autoridade máxima. E ele também é responsável por garantir as necessidades básicas da população. Que necessidades básicas são essas? Alimentação, garantia da propriedade privada e direito à vida, ok? Então por isso que ele tem o monopólio da força física. Ninguém pode tirar a sua vida, teoricamente, e sair impune disso. Teoricamente, tá bom? Bem teoricamente. Então você não tem direito à sua força física. Você não tem direito a violentar outra pessoa, tá? Porque esse monopólio é do Estado. Não que o Estado vai violentar ninguém, pelo amor de Deus. Mas esse monopólio da força física e da ideia fiscal
para controle e para garantia de um Estado soberano é do Estado, tá? Você como população não pode mais ter a sua liberdade total, beleza? O que a gente entende disso? Ok, vamos entrar aqui no momento loucura com a Ana, tá? Isso é complicado. Tenha calma e me acompanhe aqui. Já falei com você sobre isso, mas eu vou falar de novo. Que é pra gente entender por que eu tô falando pra vocês que o monopólio da força física, o monopólio da força fiscal, por que você não pode matar alguém. O que isso quer dizer? Que o Estado tem que proteger sua vida, a propriedade privada? Do que você tirou esse negócio? Vamos imaginar. Aí começou, tá? A bela sociologia. Vamos imaginar. Alguns teóricos do Estado imaginaram um tipo de situação, ok? Uma situação hipotética. É hipotética. Imaginação é hipotético, tá? Repetir 2 vezes, 3 vezes, sei lá. Que é pra vocês não acharem que isso aconteceu. Esses teóricos do Estado, para justificar a ideia de nação e de construção de um Estado forte e centralizado, imaginaram o quê? Que em um dado momento, lá atrás, muito lá atrás, no início da construção do homem, nós vivíamos livres. E éramos livres para fazer tudo. Tudo mesmo. Se eu quisesse matar você, eu poderia, porque eu era livre. Se você quisesse me matar, também, porque eu tinha liberdade sobre a minha condição humana. Ok? Não estou dizendo para você que a condição humana é má. Estou dizendo para você que a gente poderia fazer o que quisesse. Então, nesse momento, lá atrás, essa imaginação hipotética, essa coisa hipotética aqui, você vive num estado de natureza. Esse estado de natureza é o estado normal do homem. É o homem ali tentando... É o homem fora da sociedade. Não tem sociedade, não tem regulação, não tem Estado, não tem igreja, não tem nada que te diga como agir. Então você age de acordo com seus instintos naturais humanos. Ok? Tá acompanhando? Acompanha. Não se perde não. Se perdeu, volta. Mas não se perde não, pelo amor de Deus. Tá? Vamos lá. O que esse estado de natureza faz? Esse estado de natureza, ele deixa os homens livres. E esse homem ele é livre tanto para ser bom quanto para ser mal. E aí depende de quem tá dizendo pra você, ok? Aí a gente vai ver mais pra frente, não se agarra muito nisso não. Mais pra frente a gente vai ver quem é que diz que o homem é bom, quem diz que o homem é mau por natureza, enfim. A gente vai ver isso daí daqui a pouquinho. Mas a ideia é que nesse estado de natureza, o homem, ele é livre. Então ele pode, ao mesmo tempo, usar a força física dele contra você. E ele pode também roubar o que é seu. Então, no momento em que o homem, nesse estado de natureza, descobrir que eu posso parar num pedacinho de terra ali e falar que aquele pedacinho de terra é meu. É meu. Pronto. É meu. Quem garante que outra pessoa não vai pegar? Ninguém. É um estado de natureza. É todo mundo livre contra todo mundo. É isso aí, vambora. Quem garante que eu não vou roubar aquele pedaço de terra? Ninguém. Então, o que acontece? Os mais fortes iriam lá e roubariam um pedaço de terra, ou um grupo de pessoas mais inteligentes roubariam. Enfim, as ideias desse estado de natureza, elas vão rondando mais ou menos esse aspecto, tá? De que a gente estaria muito livre para fazer o que quisesse, não teria nada para regular. Isso é bom? Não sei. Sei lá. Talvez seja. Todos livres, mas aí depende do que você acredita da natureza humana. Se o homem é bom, ok. Se o homem é mau por natureza, ferrou, né? Lascou-se. Então, esses caras vão teorizar para explicar o porquê que o Estado deve existir. Eles vão criar essa fantasia dizendo que se vivêssemos dessa forma, que ninguém viveu dessa forma, tá? Isso aí não existe. Mas se vivêssemos dessa forma, livres, totalmente livres, algo daria errado. Então,
é nessa liberdade do homem, que a gente não sabe o que aconteceria, que se justifica a existência do Estado. E que esses caras vão justificar a existência do Estado. O Estado já existe. O Estado não precisou de ninguém para teorizar ele primeiro, para depois existir. Ele existiu primeiro, e esses teóricos vão acompanhando essa evolução do Estado, e eles vão teorizando. Cada um vai dizer, ó, o Estado existe por causa disso. Vamos lá? Para quem diz o quê? Pode ser? Um pouquinho? Só um pouquinho, tá? Pra não confundir vocês, beleza? Depois eu faço um videozinho separado, que eu acho mais fácil. Mas a ideia é essa, tá? O estado de natureza confunde? Confunde, eu sei que confunde. Até eu confundo. É loucura. Quando eu aprendi estado de natureza, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus do céu, somos bons, somos maus por natureza, o que a gente é, meu Deus? Calma, tá? Relaxa. O que é essa construção do Estado para o Maquiavel, por exemplo? A gente tem que entender que para o Maquiavel, a ideia do Estado, e principalmente, assim, antes de entender o que o Maquiavel falou, é importante entender o que ele queria, tá? O Maquiavel, ele escreve em 1532, e ele vai fazer esse livro, né? Ele vai escrever O Príncipe diretamente para um soberano, que é o Lourenço de Médici, tá? Da Itália. Então, o que ele vai fazer? Ele quer se aproveitar, ele está querendo dizer para o Lourenço de Médici como que ele vai agir, como que ele deve agir como soberano, e ao mesmo tempo ele quer tirar uma vantagem disso, tá? Nunca se esqueçam que quando você está escrevendo no momento que está acontecendo, né, a vantagem está aí, beleza? Então vamos lá. O que é a razão de existência do Estado por Maquiavel? Razão de Estado é por que ele existe, para que ele tem que existir. Então o Maquiavel acredita que o conceito de Estado, ele parte do pressuposto da impossibilidade de eu tô lendo aqui, ó, da impossibilidade de organização humana sem uma atividade, sem um Estado extremamente centralizador. O que ele está querendo dizer? Para o Maquiavel, os homens são incapazes de se organizar sozinhos. Eles não se organizam sozinhos. Eles não conseguem de jeito nenhum. Então, eles precisam de um Estado forte e centralizado para manter a ordem social. Beleza? Então, O Príncipe, essa obra do Maquiavel, tem conselhos e recomendações para como Lourenço de Médici ou qualquer outro soberano deva administrar o Estado que já existe. E para isso ele vai dizer qual é a razão do Estado existir. Para o Maquiavel, a razão do Estado existir é que, sem o Estado, nós voltaríamos direto para o estado de natureza. E o estado de natureza para o Maquiavel não é uma coisa boa, porque a gente não consegue se organizar. Então, para ele, os humanos, os homens, eles não se organizam, não conseguem viver em paz e não conseguem ter garantia de vida mesmo, se voltarem para o estado de natureza, que é aquela historinha que eu contei para vocês, que é inventada lá atrás, tá? Então, o que acontece? O Estado do Maquiavel, ele age pelo interesse do Estado, ok? Para centralizar. Ele precisa existir. A população não consegue viver sozinha. Se a população não vive sozinha e não consegue se organizar sozinha, esse Estado precisa existir. E esse Estado tem que ser o quê? Forte. Mas forte como? Forte pra caramba. Muito forte. Forte numa necessidade de que ele tem que sobreviver a qualquer custo. Não importa o que o Estado deva fazer, o que o soberano tenha que fazer, mas esse Estado tem que sobreviver a qualquer custo, tá? A qualquer custo. Daí vem aquela ideia de os fins justificam os meios. Se for necessário utilizar violência ou não, para o Estado sobreviver, o Estado deve utilizar. Beleza? Tem que utilizar. É necessário que o Estado sobreviva. Para esse Estado sobreviver, ele precisa usar todas as ferramentas que ele pode. E qual é a ferramenta que o Estado tem? Monopólio da força física, fiscal e administrativa. Beleza? Se for necessário usar a força física, vamos utilizar a força física. Isso é Maquiavel, tá? Mas Maquiavel, ele diz que não é que o soberano tem que ser uma pessoa ruim sempre. Não é isso. Eu vou bater nos caras, vou tirar o pão e vou fazer o que for. Se for necessário tirar o pão da população para o Estado sobreviver, ele vai tirar.
mas ele tem que saber administrar a bondade e